Esse é o programa Momento com Deus, com o tema Deus nos julgará. Nós lemos no Salmo 50, versículo 6, os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Conta-se que lá pelos idos de 1937, na cidade mineira de Araguari, que os irmãos Sebastião e Joaquim Naves compareceram várias vezes diante da cariação do delegado e muitas vezes diante do tribunal. O caso ficou conhecido como o caso dos irmãos Naves. Os irmãos eram sócios de Benedito Caetano e possuíam uma empresa comercial. Numa feita, realizaram uma venda de um grande lote de arroz, cujo montante desapareceu junto com o sumiço do sócio Benedito. Um delegado perverso acusou os irmãos injustamente como assassinos do sócio. Por desejo do delegado, eles foram condenados injustamente e à revelia. Depois de 20 e tantos anos, muitas mortes e vários prejuízos, o sócio Benedito Caetano reapareceu. O caso é conhecido como o erro judiciário mais famoso no Brasil. Você já foi réu de um tribunal ou teve algum caso julgado? O fórum de um tribunal não é um ambiente agradável e confortável. Diante do tribunal, a vida de pessoas fica exposta e sujeita ao julgamento, tanto para a condenação como para a absolvição. Pessoas inocentes ou culpadas recebem uma pressão psicológica muito grande sob um corpo de jurados, promotores, advogados e juízes. Quantas cortes e tribunais são constituídos para absolver ou punir pessoas sob uma vergonhosa execução? Haverá um dia que todos nós compareceremos diante do maior tribunal. Haverá um só juiz, todo-poderoso e justo, uma única acusação, um só advogado e promotor. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga, fala o Salmo 50. O tribunal de Deus não é parcial ou corrupto, e toda a raça humana será julgada, porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Há uma única acusação que pesa sobre a humanidade e se chama pecado. Todos são pecadores, como fala Romanos capítulo 3, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. A consequência do pecado é terrível e a sentença é única, como fala Romanos capítulo 6, pois o salário do pecado é a morte. E não há recursos ou jeitinho para se livrar da acusação, como expressa o Salmo 49. O irmão verdadeiramente ninguém o pode remir, nem pagar por ele a Deus o seu resgate, pois a redenção da alma deles é caríssima e cessará a tentativa para sempre. A humanidade possui um meio de se livrar da acusação que pesa sobre ela. Deus mesmo providenciou a remissão da culpa, por intermédio do seu Cordeiro, Jesus Cristo, o qual pagou a culpa dos pecadores através do seu padecimento e morte na cruz. Deus mesmo nos amou e submeteu o próprio Filho à missão de nos resgatar da maldição do pecado, conforme a descrição de Pedro. Carregou ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. E Paulo fala aos Coríntios: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Por isso Jesus tornou-se a nossa defesa diante do tribunal divino. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Querido irmão, não precisa temer o tribunal de Deus, pois teremos ao nosso lado Jesus, que com seu sangue nos purifica de todo o pecado.
Basta crer nele e ser perdoado pelo bondoso e amado Senhor Deus. Confie no amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Façamos oração. Senhor, meu Deus e Pai, eu te louvo por conceder a Jesus, meu Salvador, como Redentor da minha alma. Fortaleça a minha fé e gratidão, isto eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Recebei a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.